ano, tá? Continuando a nossa matéria, a gente vai falar sobre a desnutrição. Como a gente falou da desidratação, desnutrição, tá? Então a gente vai falar um pouquinho. O que seria mesmo a desnutrição? Tá? A desnutrição, logicamente, acontece quando a criança, logicamente, ela não consegue se alimentar. Aqui no Brasil, a gente sofre com uma desidratação e uma desnutrição? Sim, ainda sim, tá? Mas isso também é muito na África. Na África tem muito, tá? Desnutrição, tá? Então assim, segundo a Organização Mundial de Saúde, logicamente que tem países que tem muita desnutrição, não é? A merenda não é muito boa, tá? As mães e os pais também não têm emprego, então o nosso país ele passa por um processo, não é, social muito grave, tá? Então a gente tem ainda pessoas que passam fome, tá? E isso na criança, tá, é um reflexo muito grande. Então a desnutrição ela continua sendo uma das causas, logicamente, de mortalidade, tá, infantil. E logicamente passa pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil, embora, né, tenha logicamente a desnutrição infantil, tá? Mas o governo ele criou um programa que todo mundo sabe que é o Bolsa Família, tá? Para que as crianças tenham uma alimentação digna, tá? Pelo menos, tá? E no passar, logicamente, da década, você viu que muitas pessoas, tá? Muitas pessoas estão adquirindo esse benefício para que não entre na estatística de um óbito, tá? Porque tudo isso é computado, tá, pela epidemiologia e comunicado logicamente à Organização Mundial de Saúde, tá? Então é muito importante, a criança não pode trabalhar, a criança tem que se alimentar bem, tem que brincar, tá? E os hospitais, logicamente, eles têm que manter uma comunicação segundo a Organização Mundial de Saúde, porque as crianças não podem falecer por conta de uma desnutrição ou uma desidratação, tá, severa, tá? Precisa logicamente entender o que está acontecendo. Então, muitas vezes as mães, os pais usam esse dinheiro para benefício próprio e não compram alimentação. Então, por isso que tem muita desnutrição ainda no Brasil, tá? A gente sabe que tem desnutrição grave, que logicamente vai acometer em todos os órgãos, tá, das crianças, levando elas logicamente ao óbito, porque você tem uma desnutrição, você vai emagrecer, tá? Você não vai ter força, você não vai ter energia, então você não vai correr, você não vai fazer atividade, não é? Você vai ter baixo peso, baixa estatura, tá? Dificuldade em respirar. Então, a desnutrição, ela é muito grave, tá? Fora a questão da higiene, o cuidado com ela, não é? Você não vai ter. Então, o cuidado com a saúde geral é muito importante por conta disso, tá? Então é importante que a gente veja isso. A criança também, quando tem uma desnutrição, ela pega muito também infecções, né, bactérias. Fora isso, tem outras doenças como a diarreia, né? A diarreia ela acaba muito e debilita muito a criança, tá? Então tem que tomar muito cuidado sobre isso. Então, continuando ainda falando sobre a desnutrição, tá? É importante que toda criança, tá, encaminhada, logicamente, para a escola ou mesmo em casa, que tenha, logicamente, pelo menos uma comida que tenha substância, tá? Nutricional, que tenha substância para ela, tá? A criança ela não precisa se alimentar só de doce ou só de bala, ela precisa logicamente ter uma alimentação nutricional muito boa, tá? Para que ela logicamente brinque, que ela também desenvolva, né? Porque tem criança que vive só de pão, tem criança que só vive de miojo, tá? E essa criança logicamente ela vai ter uma desnutrição, tá? E logicamente essa criança vai tendo outras complicações mais graves, tá? Uma é, logicamente, a questão da hipotemia, anemia grave, tá? Infecções
infecções, ela pode ter também uma hipoglicemia, tá? Bastante, tá? Que são responsáveis logicamente pela morte, porque se a criança não se alimenta, se ela não tem uma dieta nutricional, a criança vai ter tudo isso baixo, vai ter anemia, vai ter infecções, vai ter uma hipoglicemia, tá? Então é bem importante, tá? A questão do exame físico, tá? Na criança é muito importante. Colher a história da criança é muito importante também, tá? A questão de edema na mão, pés, tá? Isso daqui a gente precisa ver bastante. A desnutrição grave, tá? A queda, logicamente, de albumina, tá? Aí eu pergunto para vocês por que quando você tem uma desnutrição, tá? Você tem mãos, pés, tá? Tendo edema e você tem uma queda da albumina, tá? Então já é uma pergunta aí, tá? Para vocês pesquisarem, tá? Apresentar logicamente a desnutrição, tá? A questão da consciência, tá? A desnutrição, ela não precisa de apresentação, você vê, tá? E a consciência das pessoas, que as crianças, tá? Ela precisa ter uma alimentação adequada. A criança, ela não precisa simplesmente, vamos dizer assim, de proteína todos os dias. Seria o correto, mas às vezes não tem. Então a gente precisa, logicamente, perceber assim, uma verdura, um arroz, um feijão. A criança, ela precisa ter um desenvolvimento, tá, totalmente diferente do adulto. O adulto, ele se contenta com qualquer coisa, a criança não, tá? A criança, ela tá na fase ainda da questão da multiplicação celular, da questão, logicamente, do desenvolvimento, a questão óssea, construindo logicamente o processo cálcio. Então tudo isso a criança precisa, tá? E logicamente algumas crianças às vezes são tratadas logicamente a domiciliar, tá? A desnutrição faz logicamente a criança não ter massa corporal, logicamente ela não vai ter um desenvolvimento adequado, então a questão do peso vai estar de baixo peso, tá? Fora isso, medir a massa corporal, como eu já falei, então ele vai ter uma desnutrição por conta disso e ele vai ter baixo peso, tá? Fora a estatura, vai prejudicar a estatura da criança, a criança pode ficar baixinha, tá? O baixo nível de proteína, tá? Que a criança tem, isso tem que ser analisado, porque senão tem uma desnutrição, tá? A desnutrição e logicamente a desidratação, as duas estão juntas, tá vendo? Às vezes as pessoas acham que você ficar 2, 3 dias sem comer, como as crianças ficam, tá? É comum, e não é comum, gente, não é comum mesmo, tá? Aqui a gente tem algumas alterações gastrointestinais que são cuidados de enfermagem, tá? Lavagem das mãos sempre, tá? Isso é um critério, tá? Logicamente, estar atento a riscos, tá? Sempre em sinais e sintomas que a criança tenha febre, vômito, tá? Verificar logicamente os sinais hemodinâmicos, se está estável ou não. Registrar se tem frequência logicamente de eliminações fisiológicas, principalmente vômito, peso diário, se a criança está criando peso ou se está perdendo. Realização do balanço hídrico, tá? Porque aqui vai mexer tudo com a questão, tá? Tanto hídrico, tá? E logicamente vai em questão do seu corpo todo, cardíaco, pulmão, tá? Produção de célula, então tudo isso vai prejudicar, tá? Estimular logicamente a ingestão líquida, tá? E logicamente alimento sempre que for logicamente possível, tá? E sempre alimentar as crianças com coisas saudáveis, tá? Coisas saudáveis. Então aqui a gente tem logicamente alterações, tá? Urinárias, que é do trato urinário, que as crianças têm muita infecção urinária, tá? Sempre.
Então, essas infecções do trato urinário, tá, é quando a menina não sabe se limpar direito, ou logicamente consequência de uma desnutrição ou desidratação, que aí você pode pegar logicamente uma infecção bacteriana, tá? Pode acontecer isso? Pode, tá? E aí você logicamente precisa de um cuidado específico. Então assim, as doenças que acontecem no rim na infância está logicamente restabelecida, tá? Na questão de infecções de estruturas, tá? Em processo do meu sistema, né, urinário, tá? Então assim, o rim, tá? A gente precisa sempre cuidar dele, e a gente começa isso na infância, tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque tem muitas crianças que estão fazendo transplante renal, tá? Então tem que tomar muito cuidado. E fora isso, eu já falei para vocês, a questão da infecção, se é por conta logicamente de infecção do trato urinário, tá? Quando ela tá na bexiga, tá ok, mas se sobe pro rim já é outra patologia, tá? A gente tem que tomar cuidado também com os latentes, tá? A questão de patologia, questão logicamente do trato urinário, dessas bactérias, de tomar sempre antibiótico, ensinar logicamente a criança, a mãe a limpar a criança, ensinar também as crianças a se limpar, tá bom? Que é bem importante. O trato urinário em criança, ele vai apresentar sinais e sintomas, tá? Os sinais e sintomas que apresenta, principal, febre, tá? Que são mais frequentes, tá? Pode recusar alimentação, tá? A criança pode ter uma icterícia, é uma alta, logicamente, taxa de bilirrubina no sangue, a gente já falou sobre isso, tá? Distensão abdominal, tá? Que pode ter, e logicamente pode ter uma disúria, tá? Dor na hora de urinar, tá? Isso é comum, tá? A gente precisa ver também a cor, tá, da urina, se tá muito forte ou não, tá? Que é bem interessante. Opa, que é bem interessante a gente ficar analisando isso, tá? Também temos que tomar cuidado também se não vai subir para os rins, aí ele vai ter uma insuficiência renal, tá? Aguda ou crônica, tá? Que a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? O tratamento logicamente é feito com antibióticos, tá? Orientação logicamente é para os pais, tá? Para que essas crianças não voltem a ter logicamente essas infecções, tá?